E se uma criança pequena começasse a falar sobre uma vida que terminou antes do nascimento dela? E se essa criança soubesse nomes completos, endereços, negócios, rotinas e até a forma exata como morreu? E até mesmo quem foram seus assassinos? O que você faria se seu filho, assim que aprendeu a falar, falasse frases complexas sobre uma outra vida que não é a dele? Hoje, no Hiperfoco Macabro, você vai ver a história de Titu Singh, um garoto que nasceu com memórias demais e que nem a ciência consegue explicar. Em 1985, na Índia, Vila de Bal, a 17 quilômetros de Agra, Toran Singh, também conhecido como Tito, ainda não tinha completado 2 anos quando começou a falar com muita clareza. Tito, o filho mais novo, era motivo de alegria para os pais, como acontece com qualquer família quando uma criança começa a falar. Porém, no caso dele, essa habilidade logo se tornou motivo de preocupação. Quando Tito tinha por volta de 2 anos, suas primeiras palavras não foram mamãe ou papai, mas sim coisas mais complexas. Tito passou a dizer coisas estranhas. Ele dizia: "Diga ao meu pai para cuidar da minha esposa e dos meus filhos, porque aqui eu estou recebendo comida, mas estou preocupado com eles." Quando a mãe perguntava de quem ele estava falando, Tito respondia que se referia à sua verdadeira família, que morava em Agra. Ele repetia constantemente que seus pais atuais não eram seus pais de verdade, e que seus verdadeiros pais viviam em Agra. Às vezes começava a chorar do nada, e dizia à mãe que tinha vindo apenas por um tempo, e que queria voltar para sua verdadeira casa, pois sentia muita falta dela. Quando perguntavam quem eles eram, Tito dizia que eram apenas a família atual, não a verdadeira. No começo, todos ignoraram essas falas, achando que era apenas imaginação infantil, algo comum para uma criança pequena. 3 anos se passaram. Em 1988, quando Tito tinha cerca de 5 anos, seu comportamento começou a preocupar seriamente os pais. Um dia, ele afirmou que seu verdadeiro nome era Suresh Verma, que tinha 2 filhos com sua esposa Uma, chamados Romo e Somo. Disse que o nome do pai dele era Chanda Bharti, que possuía um bangalô em Agra e uma loja chamada Suresh Radios, localizada no Sadar Bazar. Segundo ele, aquela loja era sua. Não apenas isso. Tito contou como, ao voltar para casa de carro numa noite, 2 homens apareceram e atiraram em sua cabeça, fazendo com que ele morresse na hora. Ele também descrevia como seus últimos ritos funerários foram realizados. Dizia que o levaram ao hospital e depois ao crematório. Relatava que acenderam a pira funerária, jogaram água sobre ele e depois jogaram seu corpo no rio Yamuna. Durante 3 anos, a família vinha ouvindo coisas estranhas, mas aquela foi a primeira vez que Tito falou algo tão detalhado. Um menino de 5 anos falando sobre esposa, filhos e sobre como havia morrido em uma vida anterior. O que você pensaria no lugar deles? A notícia se espalhou pela vila e quase todos chegaram à mesma conclusão. Tito estava possuído por um espírito. Histórias sobre fantasmas e possessões são comuns em vilarejos do país, e o mesmo aconteceu com ele. O comportamento de Tito era muito diferente do de outras crianças da mesma idade. Apesar de ter apenas 5 anos, sua forma de falar, o tom de voz, os gestos e a postura lembravam os de um adulto. Ele começou a zombar da pobreza dos próprios pais. Dizia à mãe: "Minha esposa não usa saris rasgados e velhos como você, mamãe. Minha mãe usa saris que custam 2.000 rúpias. Você não deveria sair usando essa roupa suja." Ele também dizia: "Não posso viver nessa casa suja, vou morar no meu bangalô." Dizendo isso, se comportava como um homem mais velho. Pegava uma mala, começava a arrumar suas roupas, colocava seus poucos pertences dentro da bolsa
e tentava sair rapidamente. Quando a família tentava impedi-lo, ele ameaçava fugir de casa. Dizia que não andava a pé nem de ônibus, que só viajava de carro. Quando perguntado sobre como essas memórias vinham à mente, se eram imagens, cenas ou sonhos, Tito explicou que não via nada como imagens. Ele apenas sabia. Sabia que não era dali. Sabia que havia sido assassinado. Sabia que alguém o havia matado. Era um conhecimento interno, não visual. Tito era o caçula de 6 irmãos, e seu comportamento se tornou um grande problema para os pais. Ele não considerava a mãe como mãe, o pai como pai, nem os irmãos como irmãos. Repetia o tempo todo: "Estou apenas passando um tempo na casa de vocês." Diante disso, a família pediu ao filho mais velho, Ashok, que investigasse de onde vinham essas histórias. Era apenas imaginação infantil? Ou alguém estava ensinando aquilo a ele? Para testar a verdade, Ashok e um amigo foram até o Sadar Bazar, em Agra, pois Tito sempre falava da loja chamada Suresh Radio. Eles procuraram bastante, mas não encontraram nenhuma loja com esse nome. Cansados, sentaram-se em um lugar qualquer, até que Ashok avistou uma placa: Suresh Radios. Era exatamente o nome que Tito mencionava. Ashok ficou em choque. Será que tudo o que Tito dizia era verdade? Ele seria mesmo a reencarnação de Suresh? Ou tudo não passava de coincidência? Suresh era um empresário de Agra que tinha uma loja de eletrônicos chamada Suresh Radios, no Sadar Bazar. Ele morava em um bangalô com a esposa Uma, 2 filhos, os pais e os irmãos. Em 28 de agosto de 1983, Suresh voltava para casa à noite em seu carro branco, quando 2 criminosos estavam à espreita. Assim que ele parou o carro em frente ao portão de casa e buzinou, atiraram contra ele. Quando a família correu para fora após ouvir os tiros, Suresh já estava morto. O tiro havia atingido o lado direito de sua têmpora. Após a morte de Suresh, a responsabilidade da casa, dos filhos pequenos e dos pais idosos ficou sobre os ombros de Uma, que assumiu a loja. 5 anos depois, em 1988, Ashok estava em choque diante da loja. Ao entrar, encontrou Uma. Quando pediu para falar com Suresh, ela contou toda a história. Suresh havia falecido em agosto de 1983, 3 meses antes de Tito nascer. Tudo o que ela disse coincidia exatamente com o que Tito relatava: nome da esposa, dos filhos, da loja e a causa da morte. Quando Ashok contou de onde vinha e explicou tudo, Uma ficou confusa. Pensou que talvez Tito tivesse lido sobre isso em jornais, pois o assassinato havia sido muito comentado. Ashok respondeu que Tito dizia essas coisas desde antes de saber falar corretamente. Uma contou tudo aos sogros, pais de Suresh. Eles ficaram chocados, mas também felizes ao pensar que o filho poderia ter voltado. Decidiram então ir até a vila de Baal, sem avisar, para ver se Tito realmente os reconheceria. Quando chegaram, Tito estava comendo. Assim que viu a família de Suresh na porta, correu e abraçou todos, chamando-os de pai e mãe. Quando viu Uma, ficou tímido, como um homem adulto diante da esposa. Pediu que ela se sentasse ao seu lado e perguntou sobre os filhos. Ela perguntou onde haviam ido no dia anterior à sua morte. Ele respondeu corretamente. Tinham ido à feira de Doupur. Ela havia sentado no capô do carro e comido jalebi. Havia muitos outros detalhes específicos, números de contas, transações financeiras e situações pessoais que ele conseguiu relatar com precisão. Mais tarde, decidiram levá-lo a Agra para mais testes. Resolveram levar Tito não para a loja de Suresh, mas para a loja de seu irmão, e Tito, quando chegou lá, ficou irritado, dizendo que aquela não era a sua loja. Ele reconheceu a rua, o mercado e a loja mesmo com o carro em movimento. Dentro da loja de Suresh, seu comportamento não era de uma criança, mas de um dono. Reconheceu quais partes haviam sido reformadas e quais eram originais.
Tito começou a apontar detalhes muito específicos: onde ficava o balcão, onde certas fotos estavam penduradas, como o espaço havia sido organizado antes. A viúva de Suresh ficou extremamente surpresa com o fato de uma criança tão pequena conhecer todos os detalhes do lugar. Um dos testes mais importantes feitos com ele foi envolvendo seus filhos. Os filhos de Suresh estavam brincando com cerca de 20 crianças da vizinhança e pediram que Titu os identificasse. Ele caminhou até dois deles, segurou suas mãos e perguntou como um adulto por que os filhos dele não tinham ido até ele pedir sua bênção. Na época da morte de Suresh, as crianças tinham cerca de 3 ou 4 anos e eram mais velhas do que Titu era naquele momento. Com tantas evidências, todos passaram a acreditar que Titu era a reencarnação de Suresh Verma. O caso ganhou repercussão nacional e chegou até pesquisadores ligados ao Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. A pesquisadora Antonia Mills passou a estudar o caso. Ela percebeu que Titu tinha o mesmo temperamento agressivo que Suresh. Em uma ocasião, Titu chegou a ameaçar um vendedor, dizendo que Antônia era sua amiga e não deveria pagar nada. Sobre o assassinato, Titu relata que se lembra de fechar a loja e sair em seu carro branco, indo em direção ao seu bangalô em Shahganj. 2 pessoas estavam com ele. Quando perguntou por que estavam ali, disseram que tinham ido apenas visitá-lo. Um cumprimentou, e logo depois ele foi baleado. Segundo ele, o motivo do assassinato foi uma vingança ligada a atividades ilegais, das quais fazia parte naquela época. Os assassinos de Suresh foram presos, e Titu teve um encontro com eles quando foram soltos. Titu diz que hoje é uma nova vida, que os seus assassinos já pagaram pelo que fizeram e que hoje vivem como homens honestos. Em pesquisas sobre reencarnação, sempre são apontadas as evidências físicas, como marcas de nascença. Tito tem uma marca no lado direito da cabeça. Essa marca foi comparada, inclusive por análises feitas pela BBC de Londres, com o laudo de autópsia de Suresh. O local da marca coincidia com o ponto de entrada do projétil. Ele também possui outra marca na parte de trás da cabeça, que corresponderia ao local de saída do tiro. Segundo explicações médicas, as marcas estão exatamente nas regiões compatíveis com os ferimentos descritos no exame pós-morte. O laudo foi decisivo. Tito possuía 2 marcas de nascença na cabeça, exatamente nos pontos de entrada e saída do tiro que matou Suresh. Isso reforçou as pesquisas que ligam marcas de nascimento a ferimentos de vidas passadas. No fim, Tito não voltou a viver com sua antiga família. Ele cresceu com seus pais atuais, estudou e hoje é professor universitário. Ainda se lembra de tudo, mas acredita que não se pode viver 2 vidas ao mesmo tempo. Ele e a família de Suresh conviveram ocasionalmente por alguns anos. A família de Suresh se ofereceu para melhorar a vida de Tito, ofereceram dinheiro, educação. Mas a família de Tito nunca aceitou nenhuma ajuda deles. Com o tempo, Tito e a família de Suresh se distanciaram. O passado ficou para trás. Esse caso único ensina que a vida talvez não seja uma linha reta, mas um ciclo, onde começo e fim se encontram no mesmo ponto. E às vezes, esse ponto retorna com um nome diferente, em uma casa diferente, pedindo para ser lembrado mais uma vez.